Olá, eu sou Marcelo Guarnieri, vim falar um pouco hoje sobre o que é a tal da Roma. Por que a gente usa essa palavra Roma no marketing digital? Roma já existia como promessa ou transformação ou oferta, mas oferta é pouco específico. Promessa ou transformação seria mais acertado para esse termo. E Roma foi um termo que o Érico Rocha popularizou no Brasil nos últimos anos por conta de metáfora que ele usa, e foi muito feliz na escolha da metáfora porque ele tem a ver com o assunto de todos os caminhos levam a Roma. E a Roma é a transformação que a pessoa vai alcançar, que o avatar ou sua persona vai alcançar se ele comprar de você, se ele passar pelo seu produto, pela sua transformação, né? Então o resultado final disso é a Roma. E baseado nisso, eu até tenho um programa para a definição do cliente ideal, que a gente define nicho, avatar e Roma. Eu chamo esse programa de Workday, que é a aplicação de um método que ensina como você faz para definir a sua Roma. E isso faz com que você também modele o seu produto. Você pode definir o seu produto com base nesse tipo de informação. E essa definição de nicho, avatar e Roma, ela é o pilar mais importante do marketing, assim, dos fundamentos do marketing que você tem que considerar. Esse tipo de pilar, ele faz com que você, se você tem sucesso em vendas, por exemplo, e você não está entendendo em algum momento porque você não consegue escalar, ou se de repente para de vender, ou se você não consegue vender nada, apesar do produto ser ótimo, o seu público tá aparentemente bem escolhido, bem selecionado, o produto é ótimo, você não consegue vender, simplesmente não entende por que isso está acontecendo. Em geral, está ligado à comunicação. E a sua comunicação precisa considerar esses pilares, nicho, avatar e Roma. E o nicho não é simplesmente, por exemplo, se eu vendo para a área de saúde. O nicho não é saúde, né? Saúde pode ter alimentação, pode ter prevenção, pode ter tratamento médico, pode ter plano de saúde, pode ter diversas coisas, né? Suplementação, remédio, qualquer coisa ligada à saúde, exercício físico. Então, não é só definir esse tipo de nicho, né? Você tem que subnichar, não pode se aprofundar exageradamente e não pode também ficar raso, né? Então, tem um meio termo ali que você precisa acertar para que isso seja relevante para o seu tipo de produto, para a sua comunicação e principalmente que isso seja entendido pelo avatar, pela persona que vai comprar, né? Que é o seu cliente ideal aí. E com base na Roma, que não vai dar para a gente falar muita coisa sobre todos os três, então eu decidi falar hoje só sobre Roma. Com base na Roma, o que é importante entender? Que a Roma, ela pauta o que é que você vende para o seu cliente. Então, o próprio Érico Rocha, por exemplo, quando ele vende fórmula de lançamento, ele tem uma Roma atualmente que é 6 em 7. No começo, ele especificava mais isso, né? A Roma dele era diferente no começo. O produto dele continua sendo o mesmo, fórmula de lançamento. Mas no começo ele vendia com a seguinte Roma: 6 em 7, 100 mil, 1 ano de vendas em 7 dias. Depois ele mudou, 100 mil reais, faça 100 mil reais em 7 dias, e agora ele está usando 6 em 7. Mas as duas primeiras Romas, elas já faturavam milhões, dezenas de milhões para ele. Então não é que elas estavam, elas eram piores. Ele foi lapidando isso e adequando de acordo com o momento do mercado. E aí hoje para ele, para o público dele, o nível de consciência que o avatar dele tem, faz mais sentido ele usar essa Roma só mais simplificada, 6 em 7, e depois ele explica
o que é exatamente esse 6 em 7, né? Quando você atrai um público mais adequado a comprar o seu produto ou serviço, é importante que você coloque na comunicação de apoio o que é que a Roma entrega, né? Então, não precisa colocar tudo na Roma. Não precisa colocar eu ajudo profissionais de saúde a faturar mais, trabalhando menos ou qualquer coisa do tipo, né? A lotar a agenda. Não precisa fazer uma frase inteira. A Roma ideal é uma Roma que a pessoa não precisa ler no papel para lembrar dela. Ela lembra de cabeça. É simples, tem que ser gravada de forma simples. E para a gente chegar nesse tipo de coisa, muita gente fala, mas vai faltar informação. E a informação que falta, né, entre aspas, aí da Roma, ela não precisa estar na Roma, né? Ela não precisa ser uma descrição. A Roma não é uma descrição, é uma promessa. É a transformação. O que o seu avatar vai conseguir? Então, o material de apoio, que são no caso, usando os termos que o Érico usa, nugget, né, que são os vídeos pequenininhos, ou os raízes, que são os vídeos longos, para explicar como isso funciona nos seus criativos, nos seus CPLs, que são os conteúdos pré-lançamentos. A Roma não é só para lançamento. Esse conteúdo ele é baseado para esclarecer para o seu possível cliente, né, para o seu lead, o tipo de Roma que você tem, qual é a transformação que você oferece. Então, uma coisa importante na Roma é que você precisa usar algumas premissas, né? Premissas. E algumas premissas que eu selecionei aqui, que eu falo no Workday, que são importantes e que eu gosto muito delas, de citá-las, uma delas é venda o que ele quer e não o que ele precisa. Então, por exemplo, o seu avatar, você vende um programa de emagrecimento, exercícios para o cara conseguir ficar com barriga de tanquinho. Então, o que ele quer é a barriga de tanquinho, né? Ele não quer saber se ele vai ter que mudar a alimentação, parar de beber e fazer 1000 abdominais por dia por 3 meses para conseguir a barriga de tanquinho. E você não tem que falar isso para ele. Não é consiga a barriga de tanquinho que você tanto quer em 3 meses, fazendo exercícios abdominais todos os dias e comendo bem e parando de beber. Não é isso que ele quer. Então você não precisa explicar isso para ele. Claro que isso está na coisa, né? Ninguém é bobo em achar que vai conseguir uma barriga de tanquinho sem fazer o básico ali, que é exercício, comer menos, comer direito, parar de beber, aquela coisa toda, né? Então, é importante usar essa premissa. Venda o que ele quer e entrega o que ele precisa, né? Que é tudo o que tem dentro da Roma, o que está incluído dentro da Roma. A outra coisa é que marketing não é só a Roma. Eu não estou falando aqui de marketing digital, isso é marketing como um todo, né? Marketing não é só Roma, não é só ela que vende. Acertar o público certo, né? Melhorar o público, otimizar isso é importante para você conseguir acertar alguma coisa. E você também coloca essa outra premissa que é a sua Roma, você tem que saber que a sua Roma é possível. Você não pode criar uma Roma que você não sabe se é possível. Eu dou um exemplo que é o seguinte: uma pessoa que ganha R$8.000 por mês vendendo brigadeiros na rua, né? É fictício. Isso é difícil, né? Ganhar R$8.000 por mês vendendo brigadeiros na rua. Essa pessoa poderia ensinar num curso a ganhar R$3.000 por mês vendendo brigadeiros. É quase 1/3 do que ela ganha. Então ela sabe que é possível, porque ela já é o avatar transformado dela, né? Ela já experimenta esse tipo de coisa e ela pode usar isso como artifício para apoiar a Roma. A Roma não precisa de justificativa, né? É uma promessa. Mas você não pode prometer o que você não consegue fazer ou o que você não sabe que é possível, né? Porque, por exemplo, você não precisa ter passado por aquilo. Um personal trainer não precisa ter sido gordo para poder ensinar alguém a emagrecer, né? Nutricionista também não. E, no entanto, ele sabe como fazer você chegar naquele resultado. Um outro detalhe interessante aqui, que por que definir a Roma, é
todos os caminhos levam a Roma, não é essa a metáfora? Então, toda a sua comunicação precisa ser baseada em levar o avatar para Roma. Tudo precisa explicar como é que faz para ele acontecer, tudo precisa enriquecer todo o seu discurso para que ele entenda como isso funciona. E se ele não tiver alguns elementos nessa Roma que sejam atrativos para ele, ele não vai se conectar com você. E aí a Roma vai ser fraca, né? É o soco mole. E aí tem alguns métodos que a gente usa, alguns filtros que você tem que passar a Roma por eles para entender se ela é realmente atraente, se ela está prometendo algo que as pessoas se interessam, né? E aí eu uso um dos métodos, eu uso um filtro que eu chamo de DSA, Destino Simples e Atraente. A Roma tem que ser simples, a pessoa tem que lembrar sem ter que anotar, sem ter que ler novamente, né? Faça o seu 6 em 7, o cara já sabe aquilo. Ela tem que ser simples, tem que ser o destino, né? Tem que falar do destino e não do processo, né? Barriga de tanquinho em 30 dias, ponto. E tem que ser atraente, tem que ser algo que o seu público quer, né? Então tem formas de fazer isso se encaixar nessa sigla, né? E eu vou dar um exemplo de uma Roma, como aplicar o destino simples e atraente numa Roma. Por exemplo, se você tem uma viagem para a França por R$1.000 e a Roma é viagem para a França a R$1.000. Difícil, né? Uma viagem para a França a R$1.000 saindo do Brasil. Se a viagem para a França for de canoa, ela não é interessante, né? Você vai ficar remando por dias até chegar na França. Então, o ideal é que você não fale sobre o veículo, que é o que vai levar a pessoa para lá. Agora, quando você pensa em ser atraente para o consumidor, se a viagem para a França, a promessa não é os R$1.000 que você está falando, que é muito atraente no preço, mas assim, experiência francesa desde o Brasil, por exemplo. E aí você vende para a pessoa aí de primeira classe, tomando um espumante francês a bordo e comendo algum prato francês enquanto ele chega lá. E aí toda a experiência faz diferença no seu discurso. E aí você pode citar o veículo, porque ele é muito atraente. Aí você não precisa falar do preço. Não é o preço que está atraindo a pessoa. Agora, o que é importante entender a respeito disso? Que o objetivo de tudo é a primeira coisa a selecionar no marketing. Qual é o seu objetivo? Se o objetivo é vender passagem barata para a França, vai cair nesse desafio de não ter que falar sobre o veículo, né? Sobre a pessoa aí de classe econômica para a França, ela sabe que ela vai viajar do lado do banheiro no avião. E isso você não precisa apertar na dor da pessoa quando você está vendendo para ela isso, né? Agora, se é interessante falar a respeito da primeira classe, porque ela está indo de primeira classe, você está dando uma grande vantagem para ela, alguma coisa do tipo, você pode fazer ela imaginar o percurso como seria agradável e tudo mais, e aquilo se torna mais atraente na Roma. Tem muita coisa para falar da Roma. Ela é um dos pilares desse pilar triplo aí que eu faço, desses fundamentos do marketing que eu faço no Workday, e eu falo por 8 horas sobre isso, né? Nicho, avatar e Roma. O avatar eu diria que é a parte mais importante do processo e mais complexa. E eu falo por 8 horas a respeito disso, então eu não posso, querendo um vídeo de 14, 15 minutos aqui, falar a respeito de um dos pilares, né? Com alguma profundidade. Isso é para deixar um pouco mais claro a respeito do que seria a Roma. E por que ela chama Roma, né? É uma transformação. O avatar chega a Roma. A Roma seria a barriga de tanquinho em 30 dias. Então, a transformação dele é que ele vai conseguir a barriga de tanquinho em 30 dias e para ele chegar a Roma,
você tem todo o caminho que ele precisa percorrer. E aí você vai falar sobre o caminho na sua comunicação, e não pode ser um caminho árduo, né? Tem que ser um caminho gostoso, que ele curta a paisagem. É isso aí. Se você tiver dúvidas a respeito disso, me deixa comentário aqui, a gente pode conversar sobre isso. Se você tiver interesse em saber mais, me acompanha no Instagram, @guernieri, está aqui na descrição do vídeo, e você pode conhecer um pouco mais sobre o Workday, que é uma dinâmica importante para quem está interessado em se aprofundar no processo de vendas, entendendo melhor os fundamentos do marketing. Quando você faz o arroz com feijão bem feito, esse é o clique avançado que você pode dar a qualquer campanha, a qualquer iniciativa que você vai fazer de vendas do seu produto ou serviço. E o Workday é algo que faz isso usando um método muito interessante para ser implementado, para você modelar até como o seu produto vai funcionar a respeito do marketing, da comunicação. Então você pode modelar até o seu produto, se ele estiver no início. Se o produto ou serviço já existe, aí você pode fazer pequenos ajustes, se forem necessários. Senão você só faz a definição de nicho, que é onde você vai vender, do avatar, que é como ele vai comprar, de que forma, como você vai se comunicar com ele, né? Então esse processo tende a trazer uma clareza absurda para você a esse respeito. E a Roma, que é entender que a sua promessa não é exatamente o que no primeiro momento a gente coloca no papel, né? Você precisa de uma técnica para refinar essa Roma, para que ela seja congruente com o que você está oferecendo, para que ela seja honesta e que ela pareça honesta, e que você entregue exatamente o que você vendeu de transformação para a pessoa, mesmo você entregando o que ela precisa e não só o que ela quer. É isso aí. Valeu!